Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João do curso de manutenção de celulares. Hoje a gente vai ter, pessoal, aula de eletricidade e estática, tá? Primeiramente, eletricidade. A eletricidade é o ramo da física responsável pelo estudo de qualquer fenômeno que ocorra por causa de cargas elétricas. O que são cargas elétricas? São a eletricidade, tá, pessoal, que passa, né, tanto em baterias, né, placa-mães, tá? Elas são movidas, né, por elétrons, tá, pessoal? Então, toda a placa-mãe, tudo que passa energia, é formado, né, 100% por essas cargas elétricas, tá, pessoal? Essa eletricidade, ela passa também tomadas, né, baterias de carro, caminhão. Então, todo esse tipo de bateria onde passa energia é formada por cargas elétricas, tá, galera? Baterias dos celulares são essenciais, né, para fazer o aparelho funcionar. Então, nenhum aparelho, né, que seja dispositivo mesmo, como notebook, celular, enfim, ele não vai ligar sem uma bateria, tá? Porque a bateria é a que armazena energia e distribui para o funcionamento, né, ser 100% do aparelho. Ou seja, se a bateria não estiver funcionando, o aparelho não liga, tá, pessoal? É fundamental para o aparelho, tá? Então, sem a bateria, o aparelho não consegue estar em funcionamento. Placa-mãe. A placa-mãe é onde conecta todos os componentes do aparelho. Por exemplo, é ela que faz transmitir a saída de áudio e entrada. Por exemplo, também Wi-Fi, Bluetooth, tá? Então, tudo que está ligado à placa-mãe, né, são os componentes, principalmente também a bateria, que a bateria ela fica conectada na placa-mãe, tá? E o que faz o aparelho ligar também está também dentro da placa-mãe, que são os seus componentes. Por exemplo, também memória, processador, capacitores também que atuam como, com energia, tá? Com cargas, eletricidade, cargas elétricas, tá? Então, se esses componentes também da placa-mãe, o aparelho não liga, fica impossibilitado de funcionar e ser usado, tá, galera? Conector de carga. O conector de carga é onde passa a energia do aparelho celular, ou seja, se seu aparelho não está carregando, provavelmente o defeito pode ser um conector de carga. O que vai acontecer? Quando a bateria zerar, você não vai conseguir carregar o aparelho. O que vai acontecer? Você não vai usar mais o aparelho. Para você conseguir voltar a usar o aparelho normalmente, você precisa ou fazer a limpeza no conector, caso ele esteja sujo, né? Ou então trocar o conector se ele realmente estiver com defeito, tá? O conector de carga, ele é conectado por um cabo, que é conectado numa fonte, que é conectada na tomada, ou seja, cada uma ali tem a sua função. O cabo conecta na fonte e no conector, a fonte conecta na tomada, e a tomada ela passa a energia. Que no caso, a corrente que passa da tomada para o celular é contínua, tá? Ou seja, o aparelho celular ele altera. A energia que vem da tomada é corrente alternada, tá? Então, o aparelho celular ele faz uma transição, né, e altera para corrente contínua, tá? O conector é responsável por carregar o aparelho, ou seja, se o conector não estiver funcionando, o aparelho não carrega, tá? Então, fica impossibilitado de o aparelho, por exemplo, zerar a bateria e você carregar ele, dependendo do modelo, tá? Eletricidade em aparelho celular. Pessoal, quando a gente usa aparelho, né, a eletricidade, querendo ou não, ela afeta sim um pouco o uso da bateria, né? Até porque vai acontecendo os danos, né, recorrentes por causa do determinado tempo de uso, tá? Então, sim, a eletricidade no aparelho celular, ela conduz energia, ela tem muitas cargas elétricas, né? Isso pode acontecer também de um aparelho às vezes dar algum problema. De repente mesmo acontece bastante aqui na nossa região, superaquecimento, porque é um lugar muito quente, o aparelho esquenta bastante, né, pelo clima que a gente tem, e ele já esquenta também, até se ele não estiver num clima, né, muito quente, o aparelho solar ele já esquenta, porque ele está passando energia. Então, para todo mundo trabalhar, ele vai, querendo ou não, esquentar um pouquinho, né? Só que na nossa região, ele já acontece de vez em quando, dá até superaquecimento, que dá uma mensagem, né, com um pontinho de exclamação, né, que aparece lá, opa, seu aparelho solar está muito quente, então a gente vai ter que parar aqui de funcionar algumas funções. Ele para e você não consegue mexer ele por alguns instantes, depois ele volta, tá? Então, assim, a eletricidade no aparelho celular, ela interfere sim, às vezes, na sua utilidade.
tá? Curtos na placa-mãe. Seguinte, pessoal, tem algumas formas de aparelho solar dar um curto. Por exemplo, se o aparelho molhar, se o aparelho ficar úmido, se ele cair no chão por conta de retorno de energia, de poeira, ou seja, tudo isso pode influenciar no funcionamento do aparelho solar. Então, assim, o aparelho sim também pode estragar, danificar sozinho, né? É muito raro, mas acontece porque é uma máquina. Então, nem tudo é 100% perfeito. Pode sim ter seus erros, tá? Seus danos, pode sim se danificar automaticamente, né? Sozinho. Então, assim, pessoal, pode ocorrer, mas os que mais acontecem assim mesmo, só porque o aparelho molhou, você, por exemplo, deixou uma gota de água cair, por exemplo, no conector, aí oxidou alguma parte, aí deu curto numa placa-mãe, ou curto em algum componente. Então, sim, pode ocorrer isso, tá, pessoal? Principalmente também quedas. Quedas também faz o aparelho ficar meio lerdinho, né? E aí ter algum escape de energia, que a gente chama de fuga, né? E pode sim ocorrer. Essa aqui é uma placa-mãe, tá? Aqui a gente tem alguns componentes. Os principais aqui, ó, são chips, né? Onde a gente conecta, né, o nosso chip para poder funcionar a operadora. Chip e cartão de memória, tá? Aqui a gente tem a UCP4000, que é o quê? Desse aparelho aqui é o código do processador. E essa aqui é a nossa memória, tá? Aqui a gente tem os componentes como capacitor, resistor, transistor. Então todos esses também, pessoal, eles ajudam o funcionamento do aparelho celular ser perfeito, tá? Ser perfeito que eu digo no caso é funcionar, tá bom? Então todos os componentes que estão aqui são muito importantes para o funcionamento do aparelho. Estática. A estática, ela ocorre muito em aparelhos que tem tela AMOLED, OLED, Super AMOLED. Por quê? Quando a imagem estática é exibida por longos períodos, ela acaba assim se degradando por um pouco tempo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Vocês pegarem a sua mão e do nada encostar na tela da televisão, principalmente aquelas televisões mais antigas. Dá tipo um choquezinho, né? Que chega a arrepiar até o pelo do braço. Isso é normal mesmo, tá? Então isso é uma energia estática. O nosso corpo, ele produz essa energia estática. E isso também pode queimar o aparelho. Por quê? A energia que o nosso corpo produz é diferente de uma placa-mãe eletrônica. Então sim, a gente pode danificar um aparelho por conta dessa energia estática, tá? Então, acontece sim bastante de a gente queimar, até porque a gente não sabe quando o nosso corpo está com essa energia, tá? Quando a gente vai conduzir essa energia. Então sim, a gente pode sim também danificar. Bom também não deixar o aparelho exposto ao sol, igual tá falando aqui. O calor também pode causar esse problema. Até quando você estiver na sala com ar-condicionado também, principalmente, também pode causar, tá? Muita gente produz bastante energia estática. Geralmente quando também encosta em metal, sempre dá aquele choque, então seu corpo produz muita energia estática. Já quem não sente, não tem muito assim do que se preocupar. Mas nem toda hora dá pra gente saber quando a gente está produzindo ou não, ou está com essa energia, tá? É bom sempre tomar cuidado. Detalhes na estática da placa do aparelho. Assim sim pode queimar, tá? A placa por causa disso, tanto como a sobrecarga, tanto se o aparelho também estivesse úmido, com corrosão, choque térmico também, tá? E ambientes agressivos, como assim? Pode ser um lugar muito quente ou muito frio, tá? Pode sim ocorrer isso, tá, pessoal? O que acontece se o aparelho queimar? Você vai perder todos os arquivos, tá? O aparelho pode queimar a tela, vai ficar com cheiro de queimada, porque é uma energia totalmente diferente, então vai causar um curto. Dependendo do curto, vai queimar todos os setores da placa. O que vai acontecer? Vai ser um processo irreversível. O que acontece isso? É um processo que não vai ter como reverter. Quando queima, infelizmente, a gente perde o aparelho mesmo, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, pessoal. Quando ocorre energia estática, ela pode se acumular e causar um choque, tá? Se a gente estiver num lugar muito seco ou muito frio, ou com muito vento, nosso corpo pode sim produzir essa energia, ou então aumentar essa energia se a gente já estava, tá? O que acontece? A gente pode encostar, por exemplo, na placa-mãe, a gente não sabe que estava com essa energia, você vai encostar nela, ela queima. Como que você vai saber que ela queima? Quando você vai tentar ligar o aparelho, não dá nem sinal de vida, nem carrega, não faz nada. Então, provavelmente você queimou esse aparelho por conta dessa energia estática. Toda vez que você vai queimar essa placa por causa disso? Não.
é muito difícil acontecer, mas a gente sempre tem que tomar bastante cuidado, porque a gente não vai saber a hora que vai acontecer, tá? Qual as formas de proteger dessa energia? Usando essa mantinha aqui, ó, antistática, tá? Ela serve tanto para você desmontar um aparelho completamente, como também ela protege seu corpo dessa energia estática. E vai proteger o aparelho por o aparelho ser desmontado em cima dessa mantinha azul aqui. Ele é posicionado aqui. Aqui, por exemplo, você pode colocar os parafusos do aparelho bem em ordemzinha mesmo, tá vendo? Tem as linhas também. Lugar onde você pode colocar os componentes, tá? Então, sim, pessoal, essa manta aqui, ela vai te ajudar bastante a ser protegido tanto da energia, tanto também para fazer a desmontagem do aparelho. E temos também essa pulseirinha, tá? Essa pulseirinha também é uma pulseira antistática que protege seu corpo totalmente também da energia estática, tá? Lembrando que é muito importante você ter esses insumos, porque te ajuda bastante, porque às vezes você queima um aparelho que às vezes é caro, e aí você fica com um prejuízo muito grande. Essa pulseirinha e essa manta, você comprando ela, você vai gastar em torno de 60, 70 reais, entendeu? Eu acho que em comparação a você, né, queimar um aparelho de R$ 1.000, é muita diferença. Então, sim, é bastante importante você ter essa pulseira e essa manta, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que ficou bem explicado. Sobre eletricidade e estática, é isso mesmo, tá? A gente precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes pode acontecer, tá? Não é toda vez, pode ser que nunca aconteça, mas sempre tem chance, tá? Infelizmente, a gente nunca tá por dentro quando vai acontecer ou não, tá? Muito obrigado, galera!